Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Gia formatou, formatação é uma complicação, né, Gia? Não tem problema, o projeto vai estar para vocês, caso você não tenha salvo o seu projeto. E se tiver alguma dúvida, por favor, só perguntar. Então, vamos lá. Antes da gente continuar, dar continuidade no exercício da semana passada, só vou dar uma pincelada aqui no que a gente fez a semana passada, tá bem? Então, nós criamos o nosso projeto, que é o projeto da conta bancária, e nós criamos também 3 classes diferentes, que estão aqui no meu default package, tudo bem? No meu pacote padrão. Nós criamos a conta bancária, que tem 4 atributos: número, agência, cliente, e saldo. Lembrando que o nosso atributo cliente faz referência a um outro objeto, a uma outra classe que nós criamos no projeto também, tudo bem? Para cada um desses atributos, nós criamos os métodos get e set, isso porque os nossos atributos foram definidos como privados e, dessa forma, eles não teriam acesso fora da classe. Para que a gente consiga manipular esses dados, esses atributos, então nós precisamos desse parzinho de métodos públicos. O getNúmero, por exemplo, para retornar para fora da classe o número da conta, e o setNúmero para fazer a operação complementar. Recebe um número e liga no número da conta. Tudo bem? E nós temos, então, esse parzinho para todos os nossos atributos, ok? E, além disso, nós criamos também outros 2 métodos. Um método para realizar o depósito, que recebe um valor double, e nós fizemos as verificações. Considerando que o valor de depósito não pode ser maior do que 10 mil, então nós fizemos esse tratamento. Além disso, o depósito não pode receber um valor negativo, um valor menor ou igual a 0, tudo bem? Porque não faz sentido o depósito com valor negativo. E, por fim, se ele passar por essas 2 verificações, por essas 2 validações, aí sim o valor do saldo é atualizado. Tudo bem? Da mesma forma, nós fizemos também o método saque, que agora faz a operação inversa, só que ainda tem as validações também. O saque não pode ser maior do que 1000, então nós fizemos essa primeira validação. Da mesma forma que o depósito, não faz sentido a gente tentar fazer um saque de valor negativo. Fizemos também essa validação. E também, o caso de a gente tentar sacar um valor que seja maior do que o saldo da conta. Isso não pode acontecer. Então, o saque não é realizado. E, por fim, se ele passa, então, por essas 3 validações, nós atualizamos o valor do saldo, retirando o valor do saque. Tudo bem? Então, essa é a nossa conta bancária. Na sequência, nós criamos também uma classe para representar o nosso cliente, para a gente não misturar os dados. Se vocês lembrarem da nossa última aula, o nome que é do cliente precisa estar na classe que representa o cliente. Então, nessa classe, nós temos 3 atributos: o nome do cliente, o CPF do cliente e o telefone do cliente. Da mesma forma que a gente viu na classe anterior, eles também foram definidos como privados. Novamente, a gente não permite o acesso fora da classe. E, portanto, nós temos também 6 métodos, O get set nome, get set CPF e um get e set telefone. Tudo bem? No finalzinho da aula passada, nós começamos a criar a lógica da nossa classe principal. Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil a visualização. O que nós fizemos aqui? Nós não implementamos ainda nenhuma lógica de funcionamento nesse nosso projeto através da nossa classe principal. Lembrando que, por que eu defino essa classe como principal? Porque é a minha classe que contém o método principal, o método main. Tudo bem? Então, nós definimos o inteiro opção para capturar do usuário qual vai ser a escolha. Definimos também uma caixinha de diálogo, mostrando para ele, para o nosso usuário final, quais são as opções que ele pode escolher entre 5, O primeiro para configurar conta, o segundo para realizar depósito, o terceiro para realizar saque, o 4 para verificar os dados da conta e a última opção 5 para sair. Tudo bem? E já montamos também o switch case, considerando todos os casos possíveis.
case 1, 2, 3, 4 e 5, e nós definimos o default também, caso o usuário forneça um valor diferente do que a gente espera. Por exemplo, se o usuário fornecer para mim o valor 7, é uma opção que não está dentro do nosso leque de opções, né? Nas opções disponíveis. Então, vou mostrar para o meu usuário que aquela opção é inválida. Tudo bem? Como nós definimos toda essa estrutura dentro de um do, está definido aqui em cima, o while. Então, enquanto a opção for diferente de 5, ele continua nesse ciclo. Tudo bem? Por que a opção diferente de 5? Porque quando for 5, ele vai encerrar, ele continua a execução, não tem mais nada, ele encerra o programa. Tudo bem? Considerando que a opção 5 é justamente que o usuário escolhe sair do programa. Tudo bem, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Que daí agora a gente começa a implementar a lógica de funcionamento, configurar uma conta, configurar um cliente e realizar as operações. Maravilha, Jean. Então, vamos lá. Olha só. A primeira opção que a gente vai tratar aqui vai ser justamente o case 1, que é o quê? Eu quero tratar a configuração da conta. Vocês concordam comigo que antes de eu configurar uma conta, eu preciso antes criá-la? Eu preciso ter uma conta criada. A partir da criação, da inicialização dessa conta, a gente vai colocar os dados. Tudo bem? Só um detalhe aqui. Eu não vou fazer a operação de, deixa eu colocar aqui, conta bancária, né? Lembrando a nossa inicialização. Vou chamar de conta igual a new conta bancária. Acaba que por instinto a gente tem a visão de colocar essa criação dentro desse case 1. Qual é o problema que acontece se eu criar essa conta aqui? Se eu fizer a instanciação dessa conta aqui, ela só vai valer no case 1. Aí a gente pode até voltar no assunto de contexto de variáveis. Quando a gente cria uma variável dentro de uma estrutura, ela só tem visualização, ela só tem valor, ela só foi criada naquele contexto. Então, como que a gente vai fazer aqui? Essa primeira parte de instanciação da minha conta, eu vou tirar daqui, vou dar um Ctrl X. Tudo bem? E o que eu vou fazer? Na criação da minha opção, aqui embaixo, eu já vou deixar criado, instanciado, na verdade, a minha conta bancária. Lembrando que quando a gente faz esse tipo de declaração de variável, né, muito parecido com a declaração de variável, quando nós estamos trabalhando com objetos, essa minha conta ainda não foi criada, ela só foi instanciada. Tudo bem? Então, já tem um local de memória que tem o endereço dessa conta, mas eu ainda não tenho a localização de memória para representar os atributos dela. Tudo bem? Por quê? Porque ela ainda não foi criada mesmo. Eu só vou fazer a criação, a inicialização, quando eu for configurar a minha conta. Tudo bem? Então, aqui fica a instanciação. Deixa eu colocar um comentário aqui. Instanciação. Instanciação do objeto conta. Não foi criado ainda. Quando a gente entra no nosso case 1, aí sim, eu vou só colocar aqui o meu conta igual a new conta bancária. Agora nós temos, nesse ponto, a minha classe, o meu objeto, perdão, criado. Agora eu posso fazer manipulação para eu pegar os dados e colocar na minha conta. Tudo bem? Deixa eu voltar para ver se vocês têm. Vamos criar... Toda hora ela vai criar, isso mesmo, Gabriel. Se a gente colocar toda hora o case 1 e fazer a instanciação, né, conta bancária, conta igual a new conta bancária, toda vez que ele passa pelo switch, pela opção 1, ele cria uma nova instância de conta. E não é isso que nós queremos. Tudo bem? Então, eu preciso ter a instanciação e colocar em todos os casos. Nesse caso, não, Jean. A criação da conta, esse new conta bancária, vai acontecer apenas no case 1. Nos outros cases, case 2, 3 e 4, nós só vamos utilizar a referência dessa conta. Aí a gente faz a verificação. Se a conta não for nula, ou seja, se ela já tiver sido criada,
significa que já passou pelo case 1. E se já passou pelo case 1, ela já foi configurada. Aí a gente pode, por exemplo, tentar realizar um depósito, tentar realizar o saque ou ainda verificar os dados da conta. Tudo bem? Ficou claro para vocês essa diferenciação? A gente fez a instanciação lá em cima e no case 1 nós estamos fazendo apenas a inicialização. Tudo bem? Então, a gente instancia primeiro e depois cria. Isso mesmo, Yasmin. Se fosse em um outro contexto de aplicação, a gente poderia optar por fazer as duas coisas junto. Fazer a instanciação junto com a inicialização. Tudo bem? Nesse caso específico que nós estamos trabalhando, a gente não consegue fazer isso. Tudo bem? Mas precisa ser criado no case 1 sempre. No caso de como a gente vai fazer a configuração, Jean, aí nesse caso específico, sim, aí tem que fazer a inicialização no case 1. Tudo bem? A gente poderia até fazer diferente, deixa eu mostrar para vocês. A gente pode verificar antes aqui, olha, antes de fazer um new conta bancária, eu posso verificar se essa conta já foi criada. Então, eu verifico se a minha conta for diferente de null. Por que esse null? Quando a gente faz aqui esse conta bancária conta, o que acontece? Ele só cria um ponteiro nulo, né? Tem uma localização para esse ponteiro, que na verdade é um local, é uma referência de memória, mas ele ainda não foi inicializado, então ele está como nulo. Tudo bem? Se isso acontecer, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Ele está até falando, né? Olha, a sua variável precisa ser inicializada. Para a gente deixar claro, olha, e para o compilador não reclamar, eu posso deixar aqui, olha. A minha conta foi instanciada, mas por enquanto ela não foi inicializada, ele é nulo. Então, no case 1, se a minha conta for diferente de nulo, aí a gente faz uma operação. Mas então eu posso fazer o contrário. Se for igual a nulo. Se for igual a nulo, a gente vai puxar isso daqui aqui para cima. Se for igual a nulo, cria. Caso contrário, ou mesmo se tiver já criado, né? Aí agora a gente começa a fazer a configuração da conta. Eu preciso pedir o número, preciso pedir a agência, aí a gente vai pedir todos os dados para o usuário. Tudo bem? Podemos continuar a partir daqui? Maravilha. Então vamos lá, olha só. Eu vou voltar aqui um minutinho na conta bancária só para a gente verificar os dados que nós temos, né? Então, em relação, eu vou deixar o cliente por último. Em relação à conta bancária, nós temos o número, a agência e o saldo. Tudo bem? E daí o que a gente vai fazer agora é justamente pedir os dados. Eu vou criar aqui, antes de mais nada, uma string que eu vou chamar de auxiliar. Tudo bem? Por que essa minha string auxiliar? Para eu pegar os dados através da minha janelinha e depois eu passo para dentro da classe. Tudo bem? Então, inicialmente, eu vou chamar o meu JOptionPane aqui. Tudo bem? A gente já viu isso. Nosso show, input, dialog. E vou perguntar para o usuário, qual a agência da conta? Tudo bem? Quando essa linha for executada, o que vai acontecer? Ele vai pegar um valor do usuário, o usuário vai fornecer um valor, vai dar ok. Esse valor que ele me der vai estar aqui dentro do meu AUX. Deixa eu ver de novo o que ele está reclamando aqui. Ai, opa, olha só, ele está reclamando porque já tem um auxiliar aqui, né? Vou fazer o seguinte, vou chamar ele de auxiliar 2. Tudo bem? Porque ele vai ser um auxiliar para a gente mesmo. Maravilha. Como a agência, se a gente voltar aqui na conta bancária, é uma string, agência, é uma string, eu não preciso fazer nenhuma modificação. E agora eu preciso passar esse valor, que está armazenado em auxiliar 2, para dentro da minha classe conta. Como que a gente vai fazer isso? Vocês estão lembrados? Como que eu passo o valor para dentro da classe? Qual é o método que eu chamo aqui? Set, isso mesmo, Yasmin. Só não auxiliar, Yasmin. Como a gente vai passar para dentro da conta, ao invés de AUX2, eu vou chamar conta.set. Tudo bem? Maravilha. Então, olha só, quem eu quero modificar?
eu quero modificar a minha conta. Então, a primeira referência é da conta que eu quero modificar ou fazer alguma operação. Ponto, para eu chamar algum método. Como é modificação, começa com 7. E como é a modificação da agência, vai ser o 7 agência. Tudo bem? E aqui dentro, eu passo o meu AUX2. Tudo bem? Então, a gente pegou o valor da agência e passou para dentro da conta, para dentro do atributo agência que está criado dentro da minha conta. E agora, a gente vai fazer praticamente a mesma operação, vou reaproveitar o AUX2. Vou chamar o JOptionPane, Show Input Dialog, e eu vou perguntar o número, qual o número da conta. Tudo bem? A operação é praticamente a mesma, né? Só que agora, a partir da conta, eu vou modificar, então, ponto 7, só que agora não é agência, é o número. E vou passar o AUX2. Percebam aqui, pessoal, que nós podemos reaproveitar o AUX2, por quê? Porque eu peguei o valor em AUX2 e passei para dentro da agência. Então, não tem problema eu perder o valor desse auxiliar, porque nessa linha, ele vai ser perdido. Tudo bem? O valor relativo à agência. Eu vou sobrescrever essa minha variável. Da mesma forma, o AUX2 agora que tem o dado do número, eu passo para o meu 7 número e está faltando agora o saldo, certo? Só que olha o que vai acontecer com o saldo. Da mesma forma, eu vou utilizar o AUX2 e vou apresentar a minha mensagem, Show Input Dialog, e agora eu vou perguntar qual o saldo inicial da conta. Perguntei. Se a gente tentar fazer direto, conta, ponto, vou modificar 7 e 7 saldo. 7 saldo. Só que olha só, ele está até mostrando para mim, o saldo é um double. Se eu tentar colocar o AUX2 aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque o meu método setSaldo, ele espera receber um valor numérico real aqui dentro. E nós estamos passando uma string. A gente vai ter que transformar esse valor para um double. Como que eu faço isso? Vou apagar ele aqui e vou fazer o seguinte. Vou chamar minha classe double, ponto, parse double, ou seja, olha, a partir da minha classe double, chamo um método que consegue transformar uma string em double. Qual que é essa string? A minha string é o x2. Agora deu certo. Tudo bem? E eu poderia fazer de uma outra forma também. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Eu poderia criar um double aqui, que vai ser o chamar de saldo mesmo. E eu poderia fazer essa operação aqui antes. Double, ponto, parse double, de AUX2. E depois de transformado, eu passo aqui direto o meu saldo. Duas operações que, na verdade, são as mesmas, né? Porque percebam que na primeira forma, eu só peguei essa codificação, né? Essa instrução e passei aqui dentro. Aí é o que fica mais fácil para vocês. Tudo bem, pessoal? Existe a possibilidade de fazer direto, sem usar a variável auxiliar, já colocar a entrada. Dá sim, Gabriel. Deixa eu mostrar para vocês, olha só. A gente fez esse passo de alterar a agência em duas linhas. Eu poderia fazer direto. Vou colocar aqui no main e depois eu deixo como comentário. Eu posso fazer o seguinte. Chamar a minha conta e eu vou modificar a agência, certo? Então, ponto, 7, agência. Qual é o valor que vai ser modificado para o meu atributo agência? É justamente o valor que vai ser resultado da operação no meu JOptionPane. Então, aqui dentro eu já posso passar JOptionPane, ponto, show input dialog e qual a agência da conta. Eu tô... fecha aspas. O que a gente está fazendo aqui? É a mesma coisa, só que a gente está usando um passo a mais, né? Primeiro aqui eu pego o valor em AUX2 e depois esse valor eu passo como parâmetro da minha função. Mas o que eu posso fazer? Como parâmetro da minha função, eu já passo direto um outro método que vai ser chamado. Esse método retorna um valor e o valor retornado é utilizado como parâmetro desse meu método setAgência. Tudo bem? A mesma coisa.
Tudo bem, Gabriel? É a mesma coisa, pessoal. Aí, de novo, fica em relação ao que vocês, para vocês fica mais fácil. Não tem problema nenhum. Eu quero utilizar a primeira forma, tá certo? Quero utilizar a segunda, tá correto também. Tudo bem? É tudo questão de preferência e o que fica visualmente mais confortável para vocês. Contanto que vocês saibam o que estão fazendo ali. Tudo bem? De option pane retorna um valor e esse valor é passado como parâmetro. A segunda opção, Gabriel, não tem problema, tá correto do mesmo jeito. Ele fica mais direto, né? Yasmin, nesse caso é método de... Isso mesmo, é um método que retorna um valor e o valor retornado é utilizado pelo outro método. É isso mesmo. Só um detalhe, se a gente for analisar a execução dessa linha que faz tudo direto, o que vai ser executado primeiro? Primeiro é executado o método interno, o método mais interno. Por quê? Porque é a partir dele que as coisas desenrolam. Eu preciso primeiro ter o retorno do JOptionPane para depois executar o meu set agência. Se eu tivesse vários métodos um dentro do outro, sempre é executado o que é mais interno e então vai passando para os outros. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele aqui como comentário para vocês lembrarem. Vou até colocar um outro comentário aqui, olha, outra forma de realizar a leitura juntamente com a modificação do valor da agência. Aí vocês já têm noção que dá para fazer das duas formas. Tudo bem? Nesse formato, acaba que fica até mais curtinho o código, né? Que, na verdade, olha só o que a gente tinha feito nessas 3 linhas. Deixa eu colocar também como que poderia ser. Eu poderia fazer em uma linha só. Conta, ponto, set saldo. Tudo bem? Eu não posso colocar direto o JOptionPane aqui, porque eu preciso fazer uma operação de conversão de tipos. Então, aqui dentro eu vou chamar o double.parseDouble e dentro do parseDouble eu vou chamar JOptionPane.showInputDialog. E agora sim, qual o saldo da conta? Olha só, nós temos as chamadas de 3 métodos: setSaldo, parseDouble e o showInputDialog. Como que vai ser realizado isso? Tá faltando aspas aqui. Primeiro, ele executa esse método que retorna um valor do tipo string. Esse valor string é utilizado no parseDouble. Então, como segundo, eu tenho a realização do parseDouble. E depois de fazer a transformação, aí sim é executado a primeira chamada do método setSaldo. Tudo bem? Eu vou deixar como comentário também. Mas se for usar esse método para obter valores numéricos, sim, Gabriel. Daí, nesse caso, olha só, do conta.setSaldo, antes do JOptionPane, nós chamamos o parseDouble, que é justamente o método que faz a conversão. Lembrem sempre que o JOptionPane sempre retorna uma string. Se nós estivermos trabalhando com outro tipo, aí tem que fazer a transformação de string para double ou para int. Daqui a pouco você acostuma, Jean, daí não vai te deixar mais louco, não. Tudo bem? É sempre lembrar que é string. Então, de string precisa ir para outro valor. Sempre faça a conversão, senão dá problema. Tudo bem? Vamos continuar. Agora, a gente chegou no ponto de configurar os dados do cliente. Só que aí a gente precisa analisar alguns detalhes. Olha só. O nosso cliente, ele tem 3 strings. Tem o nome, tem o CPF e tem o telefone. Tudo bem? A gente poderia fazer direto aqui. O x2 igual a JOptionPane ponto showInputDialog e eu vou perguntar qual o nome do cliente. Tenho
o meu AUX2, que nesse momento tem o nome do cliente. A questão agora é, como que eu faço para ligar o nome de um cliente da conta? Vocês percebem que agora nós não temos apenas 2 níveis de acesso, né? A partir da conta, um atributo. Nós temos a partir da conta, acessar o cliente, e a partir do cliente a gente acessa o nome. Tudo bem? Se a gente tentar fazer isso daqui, conta, ponto, set, nome do cliente não tem. Tudo bem? Olha só que pepino que a gente tem. O que a gente vai ter que fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar essa primeira opção e depois eu vou mostrar um outro detalhezinho e a gente consegue fazer num formato diferente. Tudo bem? O que eu vou ter que fazer então aqui nesse primeiro momento? Eu vou criar um cliente, que eu vou chamar de cliente mesmo, new cliente. Tudo bem? Por quê? Porque a conta ela recebe um cliente completo. Ela não recebe só o nome do cliente. Então, nós criamos um cliente nesse ponto e agora vamos preencher esse cliente. Cliente, ponto, agora sim eu consigo um set nome. Vou passar ao x2. Vou fazer a mesma operação. Ao x2 igual a JOptionPane, ponto, show input dialog e vou perguntar qual o CPF do cliente. Novamente, essa operação diz respeito ao cliente, mesmo que seja o cliente da conta. Então, cliente, ponto, set CPF e nós passamos o AUX2, ok? E por fim, vou utilizar o AUX2 de novo, JOptionPane, ponto, show input dialog e vou perguntar qual o telefone do cliente. Perguntei então e do meu cliente, ponto, set, telefone, passo o meu AUX2. Tudo bem? Só que olha só o que está acontecendo aqui. Para a minha agência, para o meu número e para o meu saldo, nós fizemos a ligação desses dados, desses atributos, com a conta. A gente passou para dentro da conta, para dentro do objeto conta. Com relação ao cliente, a gente passou sim o nome para dentro do cliente, o CPF para dentro do cliente e o telefone para dentro do cliente. Mas até o momento, nós não temos ligação entre esse cliente e a conta. Tudo bem? O que eu preciso fazer aqui na sequência? Eu preciso acessar a minha conta e modificar o cliente. Ligar o cliente, ponto, set cliente, e eu passo meu cliente. Agora sim, eu tenho tudo completinho. Tudo bem? A gente já vê já uma forma diferente de fazer isso também. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, se for usar esse método, é preciso fazer conversões, sim. Precisa fazer conversão. O JOptionPane já pega uma... Isso, Gabriel, quando a gente está trabalhando com, por exemplo, nome que é string, CPF que é string e telefone também, que nós definimos como string, não preciso fazer nenhuma conversão, porque o tipo que o JOptionPane retorna já é compatível com o que eu quero passar. Tudo bem? Vamos lá, olha só. Até essa parte em relação a gente preencher os dados do cliente, tá tranquilo para vocês? A gente fez a mesma operação em relação à conta, né? Eu tenho o número da conta, a agência da conta, o saldo da conta e nós fizemos a ligação com conta. Tudo bem? JOptionPane, então você cria uma variável cliente, armazena os dados e depois coloca na conta. É isso mesmo, Yasmin, é exatamente esse processo. Preenche os dados, cria o cliente, preenche os dados e depois faça a ligação. Isso mesmo. Gian, JOptionPane sempre retorna uma string, por isso que fazemos as conversões. É isso mesmo. E não é sempre que as conversões são necessárias. Elas só são necessárias quando eu quero trabalhar com um tipo diferente de string. Tá bem? Gabriel, sempre quando forem criados objetos, vão sim. Toda vez que a gente faz um new,
né, new conta ou new cliente, a gente tem a criação de um novo objeto. Tudo bem? Por enquanto, nós não estamos preocupados com isso. No nosso programa, eu sempre tenho uma única conta e essa minha única conta tem apenas um cliente associado. Seria uma nova criação. No caso desse cliente igual a new cliente, seria assim, eu teria uma nova criação de um cliente. Tudo bem? Seria para tipo um sistema... Por enquanto, Gabriel, a gente não consegue fazer isso porque a gente vai precisar mexer com lista. Olha só, quando eu tenho uma agência real com vários clientes, eu tenho com várias contas, né? Ou vários clientes, várias contas, tanto faz. Eu tenho... Vocês estão lembrados dos vetores? A gente tem em Java a especificação de listas, que a gente não precisa ficar vendo se cabe, não cabe. Ele cresce de forma dinâmica. E aí a gente precisa de uma lista e dentro dessa lista a gente coloca a nossa conta. Se der tempo, eu até mostro para vocês hoje já. Tudo bem? É que um primeiro passo é a gente criar a conta. Então, a gente cria uma primeira conta. Se a gente aumentar esse sistema para ter várias contas, o processo vai ser praticamente o mesmo. Só que ao invés da gente configurar sempre a mesma conta, nós criamos uma conta nova. Nesse caso, Gabriel, eu poderia fazer o meu conta bancária, conta igual a new conta bancária dentro do case 1. Porque toda vez que eu entro nessa opção, seria para realmente criar uma conta nova e não mexer com a existente. Percebem a diferença? Aqui é sempre a mesma. Tudo bem? Tá, então olha só. Para a gente entender, então, que do jeito que está o nosso programa, eu tenho uma conta, essa conta tem agência, número e saldo. Na sequência, a gente tem também um cliente. Esse cliente tem o nome, tem o CPF e tem o telefone. Só que no formato que está, eles não estão ligados. Eu não tenho que esse cliente que eu configurei é o cliente associado à conta. E é exatamente isso que nós precisamos fazer agora. Então, depois desse ponto de colocar todos os atributos dentro de cliente, eu preciso dizer, olha, esse cliente que eu acabei de configurar é o cliente dessa conta. Então, a gente precisa ligar. Como que eu faço essa ligação? Eu vou configurar a conta. Então, conta. Quem eu quero modificar? Eu quero modificar o cliente como um todo, né? Todo o cliente no geral. Então, ponto, set, cliente, que recebe um objeto cliente e quem a gente passa? Esse meu cliente que foi configurado aqui em cima. Tudo bem? Percebam que essa linha eu tenho que deixar aqui embaixo mesmo. Eu não posso colocar ela aqui em cima. Por exemplo, vou fazer uma coisa errada aqui, tá bem, pessoal? Eu não posso colocar aqui esse meu set cliente. Por quê? Porque ele não existe ainda. Ele ainda não foi configurado. Então, deixo lá embaixo. Primeiro, configuro todos os dados, os atributos do meu cliente e faço a ligação. Tudo bem até aqui? Existe uma outra forma de fazer isso. Eu já vou mostrar isso para vocês, que a gente consegue fazer mais diretão. Não precisa de tantas linhas. Tudo bem? Com isso, pessoal, nós finalizamos o primeiro case, que é configurar a conta. Quando ele passar por essas instruções, eu já tenho a minha conta configurada. Posso até colocar aqui, ao invés de deixar essa mensagem, eu vou colocar uma mensagem de sucesso aqui, conta configurada com sucesso. Terminei, então, o meu case 1. Tudo bem? Verifiquei se ela já existia, se ela não existia, eu criei. Perguntei a agência, modifiquei. Perguntei o número, modifiquei. Verifiquei o saldo, fiz a transformação para double e passei para dentro da minha conta. Na sequência, criamos um cliente, pedimos o nome, modificamos o nome. Pedimos o CPF, modificamos o CPF. Pedimos o telefone, modificamos o telefone e, por fim, fizemos a ligação do cliente com a conta.
Então, já está tudo configurado bonitinho. Tudo bem? O que a gente precisa fazer agora? Tem mais 3 opções, né? Então, vamos tratar agora o depósito da conta. Mas, antes disso, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui de erro. Eu importei uma biblioteca desnecessária, pessoal. Deixa eu só deixar aqui. Antes disso, eu vou modificar aqui para compartilhar a tela com vocês, para vocês verem funcionando, né? Essa primeira opção. Tá, então vamos lá. Vou colocar para executar. E olha só, eu tenho a minha janelinha e ele está me perguntando, olha, dentro dessas opções, né? Pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5, qual você quer? Se a gente escolher qualquer diferente, né? Por exemplo, 1-1, já estava tratando semana passada, opção inválida. Se eu tentar aqui, por exemplo, a 2, ele só vai apresentar para mim que vai tratar o depósito. Por quê? Porque a gente não fez isso ainda, não implementamos essa funcionalidade. Se a gente entrar no 1, ele tem que executar as minhas operações. Então, vamos lá. Olha só a sequência. Estou pedindo a agência. A agência é 1, 2, 3, 4. Na sequência, qual o número da conta? Vai ser 159,753. Ok? Qual é o saldo? Vai ser de 100. Qual é o nome do cliente? O cliente vai ser a Joyce. Qual o CPF? Lembrando que para o CPF, a gente fez uma verificação, né, de dígitos. Então, eu tenho que passar 11 dígitos. 1, 2, 3... e 1, só para a gente ter 11 dígitos, ok? O telefone, 19, conta configurada com sucesso. E ele volta para a opção, para o nosso conjunto de opções, né? Só que a gente não consegue verificar ainda se os dados estão corretos. Vamos fazer o seguinte, antes da gente realizar a implementação do depósito e do saque, vamos colocar para a gente já fazer a verificação dos dados da conta, porque daí dessa forma a gente consegue verificar se está funcionando. Tudo bem? Vou dar a opção 5 aqui e encerrando o programa ele encerrou. Tudo bem? Então, o que a gente pediu para ser feito realmente está sendo realizado. Belezinha. Mas e se eu quisesse colocar, por exemplo, os dados do cliente antes para depois os dados da conta? Não tem problema. Eu só estou invertendo a ordem de leitura dos meus dados, sem problema nenhum. Tudo bem? Vamos lá. Olha só. Aqui na minha opção 4, lembrando que ainda está em aberto o case 2 e o case 3. Eu vou tratar o case 4 só para a gente ter os dados para verificar se está tudo bonitinho. Ok? Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que chamar o JOptionPane, só que agora eu não quero apresentar uma mensagem e pedir para o usuário um valor, eu só quero apresentar uma mensagem formatada para ele. Então, é o meu show message dial. A gente está utilizando null aqui no primeiro parâmetro e no segundo eu vou montar os dados que eu quero apresentar na tela, na janelinha. Tudo bem? Eu vou montar uma mensagem aqui com firulinha. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui dados da conta. Vou dar um /n, lembrando que o /n continua funcionando do mesmo jeito. Para não ficar muito grande essa linha, dentro das aspas mesmo, o meu cursor está piscando, eu vou dar um Enter. Eita. Tudo bem? Porque daí eu vou juntando as minhas mensagens. Lembrando que no JOptionPane, né, a gente está trabalhando com uma string, mas nós podemos utilizar o operador mais para ir juntando palavras, para ir juntando dados que vão ser apresentados. Tudo bem? Deixa eu voltar um minutinho para ver se está tudo certo. Gabriel, esse null, ele diz respeito a qual é a tela pai. É como se fosse a qual tela ela está ligado. Como nós não temos ainda uma estrutura de janelas no nosso programa, esse JOptionPane não está ligado com ninguém. Então, ele vai aparecer no meio da tela. Tudo bem? Vai fazer mais sentido para a gente quando a gente começar a trabalhar com interface gráfica. Tudo bem? Daí tem essa relação de... Eu estou falando de pai para vocês e a gente não conversou sobre isso, mas é uma relação de hierarquia. Quem está acima de quem está ligado com quem.
Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Preciso pegar os dados da conta, certo? Então, os dados da conta, vou pegar primeiro o nome do cliente. Vou pegar aqui, cliente. Vou dar um /n de novo e vou colocar o nome. Opa, come não, né? Nome. Como que eu faço para, a partir da minha conta, pegar o nome do cliente? Prestem atenção só para ver se fica confuso para vocês. Olha só. A partir da minha conta, eu quero pegar um dado, só que esse dado está dentro do cliente da conta. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer é retornar o cliente. Então, a partir de conta, ponto. Olha só que agora muda, agora é get. Pega para mim. Pega quem? Pega o cliente. Se eu deixar só assim, vocês vão ver que vai aparecer um número doido, que é o número da referência de memória do cliente. Não é isso que a gente quer. Eu quero o nome. Então, da conta, pega o cliente. Desse cliente retornado inteiro, eu vou utilizar de novo um ponto, de novo get nome. Da conta, pegue o cliente. E desse cliente, pegue o nome. Tudo bem? Maravilha. Vamos na sequência. Tem o nome, vou dar um /n aqui. E agora, eu quero o CPF. Mesma coisa. Conta, da minha conta geral. Pego o cliente e desse cliente da conta, pego o CPF. E, por fim, vamos pegar o telefone também do nosso cliente. Pronto. E o telefone. Mesma coisa. Mais conta. Então, da conta, retorna o cliente. Get cliente. E desse cliente da conta, pega o telefone. Tudo bem? Vou dar mais um /n aqui. E agora, a gente começa a pegar os dados. Deixa eu dar uma separação aqui. Falei pra vocês, pessoal, só firula isso. Se quiser colocar tudo junto, não tem problema. E agora, a gente vai pegar os dados da conta. Então, eu tenho a agência. Olha como é que vai ficar diferente agora. A agência já é da conta. Então, eu já posso acessar diretamente, né? Conta, ponto. Eu quero pegar a agência. Get agência. Novamente, um /n. E tá faltando agora o número. Também da conta, ponto, get número. E por último, nós precisamos pegar o saldo da conta. Poderia até colocar aqui um R cifrão. Mais conta, ponto, get saldo. Tudo bem? Deixa eu voltar. É nesse get que temos que nos atentar com o public e private. É isso mesmo, Jean. Por que é necessário utilizar o get? Porque a gente não consegue fazer um direto conta.saldo, por exemplo. Porque o saldo foi definido como privado. Para a gente conseguir obter esse valor, aí nós utilizamos o método público, que é o get saldo. Get saldo, get número, todos os gets. Tudo bem? Que é justamente para isso. Não tem acesso direto, é através do método. Bem, vamos ver se está funcionando de novo, né? Então, vou colocar para rodar novamente. Olha só, a gente esqueceu de tratar um probleminha aqui, olha só. Se direto, eu acabei de abrir meu programa. Se eu colocar aqui o meu verificar saldo da conta, ele vai dar um problema. Olha só o que ele está dando de problema para mim. Olha, deu uma exceção na main. E a exceção que ela está dando é o quê? Olha, tá vendo um null pointer exception? Ele está tentando acessar através desse método primeiro aqui, conta.getClient.getNome. Só que o conta, ela é nula ainda. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Antes de fazer todo esse malabarismo aqui,
Para retornar os dados da conta, no case 4, a gente precisa verificar se a conta já foi criada. Então, eu vou fazer o seguinte: se a minha conta for igual a nulo, vamos colocar um JOption pane aqui também, para não deixar o usuário confuso. Olha, não há nenhuma conta configurada ainda. Pronto. Caso contrário, ou seja, eu já fiz a configuração da minha conta, aí sim, eu posso agora apresentar os dados. Tudo bem? Então, você precisa criar um if para o caso, isso mesmo, já que foi o que a gente acabou de fazer. Então, verifico primeiro, é nulo? Se for nulo, não dá. Mas e se não for? Ah, daí já foi configurado. Daí eu posso fazer os gets. Gabriel, no conta.getCliente.getNome. A ideia é acessar o getNome dentro do cliente através do getCliente. É isso mesmo. O getCliente, ele retorna um objeto inteiro do tipo cliente. A partir do cliente que ele retornou, a gente chama um getNome para acessar o nome. É isso mesmo. Tudo bem? Jean, e faz sentido poder criar os dados novamente ao selecionar o caso 1? Aí, como não está especificado, Jean, no exercício, a gente poderia até fazer uma pergunta para o usuário, né? Olha, usuário, já tem uma conta configurada. Você quer configurar de novo? Você quer alterar os dados? E daí a gente já faz isso também. Tudo bem? No formato como está, a gente está fazendo o seguinte: se tiver alguma configurada, a gente vai sobrescrever os dados. Caso contrário, a gente vai criar e configurar pela primeira vez. Vamos mexer nele então, olha só. A gente só fez um if aqui, né? Olha, se for nulo, cria e faz aqui, certo? A gente poderia então fazer o seguinte, olha, vamos criar aqui. Se a conta for diferente de nulo, a gente pode perguntar para o usuário. Cadê? Vou chamar de uma escolha. Igual JOption pane, ponto, show input dialog, e a gente vai perguntar para o usuário, olha, há uma conta já configurada. Deseja alterar? E eu posso até colocar aqui só para o usuário saber o que eu desejo, né? Então, vamos deixar um sim ou não. Sim ou não. Tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a verificação. Se for diferente de nulo, belezinha. Aqui, a gente pode fazer o seguinte. Então, ele verificou se a conta é diferente de nula. Tudo bem? E daí ele faz essa verificação. Nesse segundo if, eu posso fazer uma combinação. Se a conta for igual a nulo ou a escolha, aí, pessoal, dei uma olhadinha aqui. Como nós estamos trabalhando com comparação de valores de string, que é a escolha, nós não podemos fazer isso daqui, igual assim, porque é uma string. Existe um método já definido na classe string, que é o método de verificar a igualdade, que é o equals. Então, a partir do escolha, olha só o que eu vou fazer. Vou chamar um pontinho aqui e vou fazer Ele está dando erro pelo seguinte: essa meu string escolha não pode estar criada aqui, né? Senão ele vale só no if. Vou colocar aqui no switch case. Agora sim. Escolha, perdão. Então, criei minha string escolha, verifiquei. Se a conta for diferente de nula, eu verifico. Olha, usuário, já tem uma conta configurada. Você vai querer alterar? Vai querer configurar de novo? Deixa eu só tirar esse espacinho aqui da linha. Agora sim.
Beleza. Ele pode passar, ele pode entrar nesse if ou não. Qual é o próximo? Olha só. Se a conta for nulo, beleza, ele já tem que fazer tudo isso, porque vai ser a primeira configuração da conta. Mas, né? Se a escolha do usuário anteriormente for igual, escolha.equals, igual a quê? Igual a sim, quer dizer que eu preciso fazer a configuração também. Tudo bem? Ele vai reclamar que está sem inicialização. Deixa a escolha como nulo ali também. Tudo bem? Porque, olha só, se a minha conta for nulo, ele não vai entrar nesse if, então não faz essa pergunta. Quando ele entra nesse if, a primeira verificação aqui já vai dar verdadeira, ele vai fazer isso daqui. Tudo bem? Caso contrário, a minha conta já foi configurada, então ela não é nula. Ele entra nessa escolha e o usuário vai falar ó, sim ou não. Ele vai verificar esse if de novo. Percebam que aqui não pode ser else if. Tudo bem? Porque as duas verificações precisam ser realizadas. Aí eu verifico. O usuário quer, mesmo assim, mesmo com a conta configurada, ele deseja alterar? Sim. Tudo bem? Existe uma variante desse método equals, olha só, vou dar um Ctrl espaço aqui, que é o equals ignore case. Qual é a diferença dos dois? Se a gente deixar o equals, o usuário precisa escrever o sim exatamente desse jeito, com S maiúsculo e M minúsculo. Se eu deixar com ignore case, se o usuário digitar sim de qualquer jeito, ele consegue identificar que a escolha foi para sim. Tudo bem? Tem um if fechando errado aqui, né? Se a conta já foi configurada, tá. Esse if vai ter que fechar lá embaixo. Então, tudo isso daqui, que é a configuração da conta, tá dentro do segundo if. Deixa eu voltar para ver. Não faz sentido. Nesse caso, temos que voltar no caso 1. Nesse caso, teria, Yasmin, se a gente não estivesse tratando, né, esse problema. Mas por que a gente faz essas verificações? É justamente para o nosso programa não ficar confuso para o usuário. Tudo bem? Professora, você poderia adicionar um erro comercial e adicionar a letra S? Posso também. Se o usuário só digitar S para o sim, né? Aí o que eu teria que fazer, Jean? Essa minha verificação, olha, ela vai ser composta. Aí eu teria que fazer, se a escolha for igual a sim, na verdade ou, né? Porque pode ser sim ou pode ser S. Escolha, ponto, equals, ignore case, só que agora só S. Olha só, nesse caso, preciso obrigatoriamente utilizar o equals, porque o escolha é uma string. Mesmo que tenha apenas uma letrinha, não passa a ser caractere. Continua sendo uma string, mas é uma string de uma letra só. Tudo bem? No Java tem alguma opção para... Tem sim, deixa eu lembrar, Gabriel, tem no JOption Pane mesmo. Deixa eu colocar aqui só para o... Que é o Option Pane, eu acho. O Confirm Dialog. A gente pode utilizar. Eu só preciso lembrar, Gabriel, qual que é o retorno dele. Ele retorna o inteiro, mas aí a gente vai mexer com vetor. Deixa eu verificar. Vou fazer o seguinte. Eu posso trazer na semana que vem para vocês, só para eu lembrar de qual que é a sintaxe dele. Eu não tô lembrada, mas tem sim. Ele apresenta uma caixinha com uma mensagem e dele apresenta para vocês ok, cancelar. Tem como a gente colocar sim ou não também. Tudo bem? O JOption Pane, ele tem vários tipos de janelinha. Dá para dar mensagem de erro. Eu trago para vocês na próxima semana, só para eu dar uma relembrada no formato de trabalho deles, mas dá sim. Tudo bem? Vamos ver se está funcionando então, né? A primeira opção e
a quarta opção. Então, vamos lá no quarto, olha. Não tenho nenhuma conta configurada. Não há nenhuma conta configurada ainda, maravilha. Vamos configurar a primeira conta. Então, a agência vai ser 123, o número da conta vai ser esse, o saldo. O Gabriel reclamou, né? Agora eu vou estar rica, então vou ter 10 mil. E vai ser a Joyce. O CPF com 11 dígitos. E o telefone, vou colocar qualquer coisa aqui só pra gente verificar. Beleza, ele deu pra mim que a conta foi configurada com sucesso. Vamos ver se realmente foi? Eu vou de novo no verificar dados da conta. Então, os dados da conta, eu tenho o cliente Joyce com esse CPF, esse telefone, agência, o número e o saldo. Tudo bem? Vamos de novo para nossa configurar conta, porque agora a gente já tem. Olha só, há uma conta configurada. Deseja alterar? Eu vou colocar que eu não quero inicialmente, a gente já coloca que sim. Ele voltou, não fez nada. Vou de novo verificar os dados da conta para ver se continuam os mesmos. Tá tudo do mesmo jeito. Então, os dados da conta da Joyce, tá bonitinho. Agora, eu vou colocar para configurar a conta. E eu quero que sim. Vou colocar até um sim doido aqui. Tudo bem? Sim. Agora sim. Então, a agência vai ser 987. Vamos mudar os dados. O saldo. Gastamos metade. Agora, Gabriel, a conta vai ser sua. O CPF. Olha só, eu vou colocar um CPF aqui com 6 dígitos, só pra gente ver o que vai acontecer. E o telefone, conta configurada com sucesso. Quando a gente colocar aqui para verificar os dados da conta, olha o que aconteceu com o CPF. Como a gente criou uma nova conta, né? A gente fez uma nova inicialização, continua tendo um objeto só, mas a gente, como se fosse uma recriação do objeto. Como o CPF não passou na validação, ele foi dado como nulo. Tudo bem? E teve a nova modificação aqui. Tudo bem, pessoal? Eu vou sair e agora a gente vai para as duas últimas opções. Deixa eu voltar. Deu erro no CPF, é isso mesmo. E, Gabriel, foi por conta disso mesmo, a quantidade de caracteres do CPF. Provavelmente ele apresenta uma mensagem no console, né? Que a gente colocou no console. Aí precisa criar um sistema de proteção para o usuário inserir o CPF correto. Dá. Eu vou voltar para vocês um minutinho aqui no nosso cliente. Olha só o nosso set CPF. A gente poderia até modificar esse meu CPF aqui, para ao invés dele retornar um void, vou colocar para ele retornar um boolean. Um boolean. Tudo bem? Então, se o CPF, o tamanho do CPF for 11, ele vai fazer a modificação e ele vai retornar um true. Por quê? Porque deu certo. Se ele chegar aqui, ou seja, se ele não entrou nesse if, ele vai retornar um falso. Tudo bem? E agora a gente pode utilizar esse métodozinho na nossa principal. Olha só, cadê o nosso CPF? Esse meu cliente aqui, eu estou tentando modificar o CPF com os dados de AUX2, certo? Só que nesse caso a gente não está fazendo a validação. Eu poderia abrir aqui um outro do, olha, faça o quê? Peça o CPF do cliente. Tudo bem? Tenta modificar o CPF do cliente, só que aqui eu vou criar ele vai reclamar, eu vou ter que criar aqui em cima. Eu vou criar um boolean que eu vou chamar de verificação. Tudo bem? E o retorno dessa chamada de set CPF, vou ligar com ele. Verificação recebe o retorno do método set CPF. E eu posso fazer um enquanto não verificação. Por que um não verificação? Porque enquanto for falso. Uma outra forma de fazer isso seria enquanto verificação igual a falso. Tudo bem?
Aí precisaria, sim, tendo em mente que um CPF é composto somente de números, precisaria devolver um método para verificar esse também. Aí, Jean, a gente começa a trabalhar com outras questões, isso só considerando o CPF, só a validação. Aí a gente pode criar um método para verificar se em cada uma das posições eu tenho só algarismos. Tudo bem? Daria até para a gente criar, por exemplo, para verificar se tem os 2 pontos, tem o traço, mas aí nesse caso, como a gente está trabalhando só com os 11 dígitos, seria só numeral. Tudo bem? A gente pode criar. Deixa eu só colocar para rodar para vocês esse, olha, com essa verificação. Vou configurar a conta, agência, conta, o saldo, o nome do cliente. E agora, olha o CPF, vou colocar só 3. Ele fica ainda preso para mim. Enquanto eu não digito, perdão, se eu digitar até mais, né? 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Preciso dar os 11 dígitos certinho, aí ele passa. Tudo bem? Um sistema sem inserir. A gente pode fazer isso também. Deixa eu só finalizar com vocês só esses 2 pontos que é rapidinho agora. O saque e o depósito. Tudo bem? E aí daí a gente volta e faz um método, até legal, a gente faz um método de validação, um método privado dentro do cliente. E aí a gente faz realmente essa validação completa. Tudo bem? Vamos lá. Então, olha só. Pra gente, pelo menos, finalizar, né, as funcionalidades básicas aqui, tá faltando a gente tratar o depósito. Como que eu vou fazer o depósito? Eu preciso, antes de mais nada, pedir para o usuário qual vai ser o valor do depósito. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? Novamente, deixa eu ver se eu tenho uma string. Não, o meu x2 está criado no case 1. Então, eu vou criar aqui uma string que vai ser o depósito. Tudo bem? E novamente, JOptionPane, ponto, show input dialog, e eu vou perguntar qual o valor do depósito. Depósito. Só que a gente precisa fazer a transformação, porque o depósito precisa ser double. Eu poderia colocar aqui, então, ó, vou chamar de valor DEP, de depósito. Double, ponto, parse double de depósito. Agora sim, dentro do meu valor DEP, eu tenho o valor que vai ser realizado o depósito. O que eu preciso fazer agora? Eu só preciso chamar minha conta, a partir dela, chamar o método de depósito e passar o meu valor DEP. Tudo bem? Só que a gente sabe que podem acontecer alguns erros. Então, eu vou voltar um minutinho na nossa conta bancária, só para a gente ver o que o método, olha só, como que ele trabalha. Ele trabalha com valores booleanos. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui na nossa conta? Eu vou verificar o seguinte, ó. Vou fazer uma operação diferente com vocês. Vou fazer um if diferente. Se a partir da chamada desse método conta.depósito valor DEP, eu poderia já fechar aqui, né? Porque ele vai retornar verdadeiro se a operação foi realizada com sucesso. Só para ficar mais claro, eu vou fazer aqui igual a true. É a mesma coisa. Como a gente está trabalhando com booleano. Aí eu posso colocar um JOptionPane, ponto, show message dialog, e vou falar para o usuário, olha, depósito realizado com sucesso. Caso contrário, ou seja, else, eu vou apresentar uma mensagem, message dialog, e eu vou apresentar para o usuário, olha, ocorreu algum problema no depósito. Verifique, deixa eu colocar um /n, né, para não ficar feio.
fechar aqui e tirar esse intruso. Verifique o limite para o depósito, ou o valor do depósito, mas faz mais sentido, né? O valor do depósito. Tudo bem? Qualquer cor. Vai cair energia, não. Começou a chover aqui também, Gabriel. Espero que aguente só mais uns minutinhos. A gente já tá terminando. Talvez, professora, no lugar de testar letras no CPF igual bobo, vale a pena ver o cálculo que é feito para o dígito verificador. Pode ser também. Você percebe, Jean, que nesse caso a gente poderia utilizar várias formas de validação do CPF, porque realmente, mesmo que eu tenha vários dígitos no CPF, não é garantia que aquele valor seja válido, porque realmente tem esse cálculo. Eu não lembro qual cálculo que é, mas tem, né? Utilizando cada posição, e aí a gente vai fazendo o cálculo, montando esse cálculo para ver se tá tudo certo. Tudo bem? A gente já faz isso já. Pessoal, pra gente, eu tô falando demais hoje com vocês, mas eu acho que tá legal, né? A gente tá discutindo, é muito bom. Pra gente finalizar, vamos fazer um saque. Porque o saque, se vocês forem ver, praticamente vai ser Ctrl+C, Ctrl+V do depósito. Tudo bem? Por quê? Porque agora o nosso método que faz a operação já está definido. Então é só chamar e, no máximo, apresentar uma mensagem ali para o usuário. Então vamos lá. Vou apagar o meu JOption pane para não ficar poluído aqui. E novamente, né? Vou criar uma string. Agora é saque. JOption pane. Ponto. Show input, porque o usuário precisa me dar algum valor, né? Um valor de entrada. Eu vou perguntar para o usuário: qual o valor do saque? Perguntei. Novamente, o valor do saque foi definido pela gente como double. A gente precisa fazer a transformação. Então, double, valor do saque, novamente, double, ponto, parse double, de quem? Do saque. Nesse momento, nós temos o valor agora, através de um valor real, né, de um double, do valor do saque que o usuário quer realizar. Maravilha! E nós vamos fazer a mesma coisa. Se a chamada do meu método a partir de conta, ponto, agora é saque. Saque utilizando o valor do saque. Se essa operação for realizada e no final for retornado true, ou seja, deu verdadeiro, vamos apresentar uma mensagem para o usuário. JOption pane, show message dialog, não tenho pai nenhum, né? Não tem nenhuma estrutura hierárquica antes, e eu vou dizer para o usuário: saque realizado com sucesso. Maravilha! Caso contrário, aí eu vou apresentar para o usuário também, para ele não ficar perdido, né? Isso é muito importante, pessoal. Quando a gente está mexendo com o usuário final, é uma boa prática de programação. Nunca deixe o seu usuário viajando. Dá alguma mensagem para ele, mesmo que tenha dado erro. Tudo bem? Que é esse caso, né? Olha, ocorreu algum problema na realização do saque. Vamos dar um barrainha aqui. E vou ali para baixo, só para não ficar muito extenso. Ali para frente. Verifique o valor do saque e o valor do seu saldo. Pronto. Lembrando, se eu quiser tirar esse aqui igual a true, eu posso deixar só assim. Por quê? O if, ele é executado quando o valor final aqui dentro for verdadeiro. Como o próprio método já retorna verdadeiro ou falso, eu já posso contar com esse valor mesmo na verificação. Eu vou deixar nesse formato só para vocês verem as duas formas possíveis. Aqui a gente está utilizando bem explícito, né, igual a true,
E aqui está implícito, então eu estou utilizando o retorno do método. Tudo bem? Bem, pessoal, não precisam ficar desesperados com a chuva, a gente está finalizando. Só vamos fazer o teste rapidinho. Então vamos lá. Antes de mais nada, se eu tentar verificar os dados, não tem nada. E eu vou configurar a conta então. A agência 123, depois a conta vai ser essa. O saldo vai ser agora 2.000. Agora vai ser o João, cliente, o CPF, 11 dígitos, né? Lembrando que a gente não fez a verificação ainda se está correto. E o telefone. Maravilha. Então, a conta foi cadastrada com sucesso, foi configurada. Se a gente verificar os dados da conta, eu tenho os dados da conta do João, que tem tal CPF e telefone, e ele tem um saldo de R$2.000. Vamos tentar fazer um depósito? Opa, 2. Eu vou tentar fazer um depósito de R$1.000. Ok. Tudo bem? O depósito foi realizado com sucesso. Ele apresentou o console aqui para mim porque a gente tinha colocado um systemout.println. Tudo bem? A gente utiliza bastante o console, pessoal, daí quando a gente quer fazer algumas verificações internas. Tudo bem? Mas nós tivemos 2 confirmações. Ok. E eu vou colocar de novo para verificar os dados para ver se está certinho. Olha só o saldo. Aumentou. Foi para 3.000. Vou tentar agora realizar de novo o depósito, mas eu vou tentar depositar 15.000. Lembrando que esse valor não é possível, né? Porque o limite é de 10.000. Ele já deu para mim, olha, ocorreu algum problema no depósito. Verifique o valor do depósito. E no console, olha a mensagem. O limite de depósito diário está maior do que o permitido. Maravilha. Novamente, eu vou verificar os dados da conta. Continua em 3.000. Então, tá bonitinho, né? Vamos só tentar fazer com valor negativo também. Sem querer, coloquei um menos ali. Deu de novo e ele falou pra mim, olha, o valor é inválido. Maravilha. Novamente, vou verificar. Continua em 3.000. E vamos agora para o saque. Vou escolher a opção 3, realizar saque. Qual o valor do saque? Primeiro eu vou tentar fazer um saque de R$200. Ele foi realizado com sucesso e o saldo tem que ter sido atualizado, como de fato foi. Agora eu tenho 2.800. Maravilha. Eu vou tentar realizar um saque também agora de 1.500. Deu problema, porque no nosso sistema o limite de saque é até 1.000, então o saque está maior do que o permitido. Vou verificar de novo, continua em 2.800, maravilha. Vou realizar mais um saque aqui de 800, só para ele permitir, então realizou. Agora eu tenho 2.000, né? Epa, eu fiz... Pessoal, eu fiz depósito, ai meu Deus, perdão, tô com 3.600 aqui então, eu quero realizar saque, vou fazer de 1.000, ok, vou verificar de novo, tenho 2.600, vou fazer de 1.000 de novo, eita, realizar saque 3, valor do saque 1.000, foi realizado, novamente, agora eu tenho 1.600. Vou realizar um saque de novo, de 1.000. Ok, só pra gente ver a última possibilidade, né? Olha só, eu tenho R$600. Se eu tentar fazer de novo um saque, e eu tentar fazer de 750, ele deu um problema de novo. E a minha conta continua com R$600. Por quê? Eu tô tentando fazer um saque maior do que o valor do saldo da minha conta. Tudo bem? E ele volta para a opção anterior, né? Então, deixa eu sair aqui para eu ver se vocês têm alguma dúvida. CPF, acho que ficou faltando a gente fazer uma soma do saldo diário para cada... Não entendi, Jean. Uma soma do saldo diário para cada cliente conta.
Ele está aparecendo, Jean, nos dados da conta. O saque... Ah, sim, tá. Mas só que aí, Jean, a gente vai ter que trabalhar, então, precisa de outros dados para a gente fazer esse controle. Porque a gente teria que ter uma outra estrutura saques, né? Vários saques relacionados a uma conta, e toda vez que o dia vira, esse valor de saque permitido, o máximo de saque realizado já, na verdade, ele é zerado. E daí, quando a gente vai fazer o saque, eu tenho que verificar a lista de saldos do dia para verificar se não bateu ainda o limite. Isso mesmo, muito bom, pessoal. Ótimo isso. Vocês perceberam que a visão de vocês já está ficando diferente em relação às necessidades do programa? A gente está vendo assim de uma forma bem simplificada, né? Tem um limite? Tem, mas esse limite é para cada saque? Ou é o limite de saque no dia? Quando a gente começa a colocar outras restrições, o nosso problema começa a ficar um pouquinho mais complexo, mas a gente consegue fazer esse controle. Tudo bem? Eu não vou me estender mais com vocês hoje e eu vou fazer o seguinte. Eu acho que no formato de a gente ir fazendo a discussão, vai resolvendo exercício, eu acho que tá ficando melhor para vocês, de vocês verem funcionando. Então eu vou trazer exercícios e nos exercícios a gente vai discutindo sobre os conceitos. Tem outros detalhes aqui nesse mesmo programa, nesse mesmo problema que a gente está propondo a solução, que a gente pode ver que aí tem os construtores, sem perceber a gente já está relacionando classes, né? Já tem a relação da classe conta com a classe cliente. Aí a gente pode ver também, por exemplo, se esse meu programa, por exemplo, está sendo executado sempre para uma mesma agência. Eu posso obrigar que a minha conta bancária já inicialize com um certo número de agência, pedindo só para modificar o número. A gente consegue fazer isso também. Tudo bem que são os nossos construtores, tem, muita utilidade, a gente está utilizando eles sem perceber por enquanto. Maravilha, eu percebi que vocês ficaram mais animados, isso é muito bom. Bem, pessoal, mas mesmo assim não vou me estender demais para vocês não ficarem cansados. Eu vou pedir um favor para vocês. Esse exercício vai estar lá para vocês no Moodle. Deem uma olhada no que a gente fez hoje. Relembrem o que está sendo feito nas linhas, porque é a prática, né? Vocês precisam praticar para realmente pegar o hábito, começar a se entender com a linguagem. Tudo bem? Na semana que vem, a gente volta a trabalhar com esse mesmo exercício, com esse mesmo contexto de aplicação, e a gente vai vendo outros detalhes, até mesmo que vocês estão levantando. Fiquei ainda de 2 detalhes que eu estou devendo para vocês. A pergunta do Gabriel, de a gente utilizar uma caixinha de diálogo só para fazer uma confirmação, né? Mais interessante do que o usuário precisar digitar sim ou não. Então já tem um ok ou cancelar, ou um sim ou não. E também a gente pode fazer a validação do CPF. Tudo bem? Eu vou até dar uma procurada no cálculo que é feito e a gente faz um método dentro da nossa classe cliente para validar de forma correta o CPF. Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida para vocês? Alguma coisa que passou batido aí? Alguma coisa que não ficou muito claro? Por favor, podem falar. Ai, que maravilha, Jean. Fico muito feliz. E a gente vai caminhando nesse formato, então. Vai ficando mais prático, né? E tá quase chegando na hora de ficar mais emocionante ainda, pessoal. E a gente começa a montar janelinhas, não fica nessa interação chata aí só de teclado. Dá pra fazer combo box, vai ficar bonitinho. E quem sabe a gente já não começa a trabalhar com uma lista de contas. Daí a gente abre mais ainda, né, as opções de operações.
Dá pra gente buscar uma conta, verificar se tem algum cliente cadastrado ou não. E daí vai ficando mais emocionante, vai ficando mais legal. Tudo bem? Eu vou parar a gravação aqui.